Quarta-feira é dia de Fala Professor. Vamos até a Faculdade de Agronomia da UBRA. Professor, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor nos explicasse. A gente sabe que existem dois tipos principais de criar o gado, né? A confinamento e a pasto. Quais as principais diferenças? Boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente tem que pensar na satisfação do consumidor. Tá? E tem vantagens, desvantagens e preferências. A terminação ou a engorda a pasto, ela tem algumas características da carne, que elas são bem perceptíveis visualmente, desde a coloração da gordura, como também a percepção sensorial de alguns paladares mais aguçados. Tem características que, independente da forma de criação do animal, vão ser ressaltadas na qualidade de carne, seja pasto, seja em confinamento. Então, esses sistemas de produção, o pasto ou o confinamento, eles têm características que convergem para uma satisfação e qualidade de carne final, embora tenha percepções sensoriais e também visuais distintas. Então, basicamente, o confinamento ele consiste em animais fechados e totalmente dependentes da interferência humana, enquanto a terminação a pasto ela é mais suscetíveis a variáveis climáticas e variações do próprio pasto do alimento, que com as características climáticas podem então apresentar variabilidade. E eu queria perguntar, no Brasil, qual que é o mais utilizado pelos produtores? No Brasil, predominantemente a pasto. O Brasil tem uma vasta extensão territorial e características de clima, de particularidade geográfica, onde o fortalecimento da carne a pasto ele é um diferencial, inclusive, competitivo. Tem alguns apelos comerciais quanto à produção de carne a pasto, embora, como eu digo, tenha uma percepção sensorial muito distinta. O americano, por exemplo, que tem predominantemente a sua terminação em confinamento, ele prefere as características da carne de um animal confinado, enquanto o brasileiro ele tem uma preferência maior pela carne a pasto. Nós temos aí aproximadamente 84% da terminação a pasto, 16, 17% em confinamento. É um número que vem crescendo e a tendência futura é que cresça cada vez mais em função da segurança, da forma segura de produzir sem as intempéries, sem as variações. Então, se consegue fazer uma programação e um planejamento muito superior no confinamento. Isso justifica, claro, os custos são maiores de produção, mas justifica a cadência ou a constância do produto. O senhor falou das intempéries, do clima, do solo, eu imagino. E aqui no Rio Grande do Sul, teve alguma influência nessa criação agora com as enchentes de maio? Sem dúvida, toda e qualquer adversidade climática, especialmente quando prolongada ou quando sistêmica, vamos chamar assim, que foi regional em todo o estado, isso traz uma série de problemas nas plantas e, consequentemente, na alimentação dos animais. Então, o sistema de confinamento ele dá uma garantia, uma segurança. Claro que os problemas também existiram pela vamos dizer assim, violência do fenômeno que nunca antes ocorrido ou constatado nesta dinâmica, mas os animais são máquinas de produzir, na verdade, essa seria a visão zootécnica aplicada mesmo, são animais voltados à produção e extremamente sensíveis a uma série de fatores. E o principal é a alimentação. Então, a dinâmica da alimentação num pasto que foi plantado, que foi soterrado, que foi lixiviado, que foi arrasado, aquele animal ficou pelo menos um período sem alimento. Então, no confinamento já teria uma segurança, claro que algumas regiões, a gente teve vários exemplos, infelizmente, em algumas regiões onde foi varrido a propriedade como um todo, ela foi varrida e todas as instalações, animais, alimentos que ali estavam armazenados também acabaram sendo afetados.
numa análise micro, né, numa análise de local de propriedade individual, teve essas relações, mas as perdas elas são incalculáveis e fogem a qualquer normalidade e razoabilidade. E na criação de pasto, imagino que a vegetação deva interferir também no resultado final. Como que o produtor lida com isso, professor? Na verdade, o planejamento forrageiro ou planejamento nutricional de uma propriedade, ele é fundamental. Então, quando a gente faz um planejamento forrageiro, pensando nas espécies, no seu ciclo produtivo, no seu pico de produção, isso é programado, mas ainda assim vai ter uma variação que é dependente de uma indústria a céu aberto, como a gente diz. A gente trabalha numa indústria a céu aberto e tem variações de luminosidade, pluviosidade, temperatura. Isso acaba afetando. Mas na programação de um sistema produtivo, se pondera as médias históricas e se trabalha com as médias históricas. Inclusive, as propriedades que têm um sistema de produção a pasto, elas podem ter uma complementação com a suplementação, seja de forragem, silagem, seja de grãos ou de resíduos ou de farelos agroindustriais que entram na alimentação desses animais também. E o confinamento, aí sim, comparativamente, ele tem uma programação completa. Então, a alimentação ela é toda anteriormente armazenada e programada, aí vai sendo destinada aos animais à medida que os dias vão passando. A variabilidade é muito menor. A segurança do processo é muito maior. Tá certo, muito obrigada, professor. Então falamos aqui da Faculdade de Veterinária da Ubra Canoas. Eu sou a Isabela Daut e o Fala Professor volta na quarta-feira que vem. Até lá!